O Kilo começa o vídeo dizendo que ela ficou muito bem de vermelho e que essa é a cor favorita dele. Ele pergunta por que ela está olhando assim pra ele e ela diz porque ele está falando com ela. Ele pergunta o que ele deveria ter feito e diz que quando a viu ficou interessado e resolveu se aproximar. Ele fala que ele fez o que deveria ter sido feito e pergunta se não, e ela diz que não. Ele pergunta por que ela está olhando assim pra ele e ela diz porque ela não está interessada e que ela está cuidando da vida dela. Ele pergunta o que ele deveria fazer quando ele se sentir atraído por uma mulher e ela diz que não sabe e fala que com certeza não é ela. Mas ainda assim, ele fala que foi bom conversar com ela. Só que não demora muito, assim que ela vê ele entrando no carro, ela decide voltar. Ele pergunta e aí? E ela pergunta se ele não pode abrir mais a janela. Ele pergunta pra quê e ela fala que ele estava querendo falar com ela e ele fala que não está conseguindo ouvir e pede pra ela dar a volta. Ela pede pra ele abrir a janela e ele pergunta e aí? Ela pergunta se ele não pode abrir a janela e ele fala que já baixou o suficiente e pergunta o que ela quer ver. E ela diz que ainda há pouco ele estava tentando falar com ela. Ele fala que estava, mas que ela não quis falar com ele e que o tratou muito mal. Ela fala que também não foi assim, que ela tinha muitas coisas na cabeça dela. Ele pergunta o que e ela diz coisas da vida. Ele pergunta da onde ela é e ela diz que é de Houston. Ele fala que ele gostaria de saber porque ela olhou para ele daquele jeito. Ela fala porque geralmente ela não conversa com pessoas aleatórias que aborda ela na rua e diz que isso acontece o tempo todo. Ele começa a dizer alguma coisa, mas ela o interrompe e fala que gostou do relógio dele. Ela também fala que gostou do carro dele e ele agradece. Ele fala que a atitude dela o fez questionar o que há de errado com ele. Ela fala que não tem nada de errado com ele, mas ele fala que ela fez parecer que tinha. Ele pergunta para onde ela estava indo e ela diz que estava indo para a academia. Ele pergunta se ela ia fazer um cardio e ela diz que sim. Ele fala que isso é uma loucura e que ele também precisa fazer. Ela fala que pode ajudá-lo e que eles podem ser companheiros de academia. Ele pergunta se ela quer treinar com ele e ela diz que sim, que pode ser. Ela fala que eles poderiam ter um encontro na academia e ele pergunta se ela acha isso e ela diz que sim. E depois de mais algum tempo ali conversando com ela, ele fala que vai sair do carro. Ele fala que vai dar uma chance pra ela e ela fala que ela que vai dar uma chance pra ele. E como ela pergunta por que ele está dando uma chance pra ela, ele fala que ela deveria saber responder essa pergunta. Ela pergunta se ele quer saber se ela vai dar uma chance pra ele, mas ele diz que não e fala que ele que vai dar uma chance pra ela. Ele começa a dizer alguma coisa, mas ela interrompe e fala que no começo ele que tentou falar com ela. E mais uma vez ela fala que ele queria falar com ela, mas de repente o telefone dela toca. E ele pergunta se é o namorado dela, mas ela diz que não e fala que foi o despertador que ela colocou para ir à academia. Ele pergunta se ela quer um encontro na academia e ela diz que sim. Ele pergunta se com ele e ela diz que sim. Ele fala que não sabe e diz que agora ele vai ficar preocupado em sair com ela. Ela fala que se ele quiser, ele pode pegar o número dela. Ele fala que recebeu uma mensagem do chefe dele dizendo que alguém viu ele sentado em cima do carro dele. Ele fala que agora ficou ruim para ele e ela pergunta como assim. E pergunta por que ele está dirigindo o carro do chefe dele. Ele pede para ela esperar e fala que agora ele ficou preocupado. Ela fala que pensou que esse carro fosse dele. E em seguida pergunta cadê o carro dele. E ele fala que o carro dele ficou na loja. Ela pergunta se ficou na loja e ele diz que sim, que ficou na loja. Ele fala que é melhor deixar isso pra lá por enquanto e pede o número dela. E por 2 vezes ela pede para ele esperar e ele pede para ela anotar o número dela. Ela pergunta por que ele fingiu que esse carro era dele, mas ele fala que não fingiu e que foi ela que presumiu. Ela fala que está curiosa em saber qual o carro dele. Ele fala que agora isso não importa e que isso não faz diferença. Ele pergunta se isso importa pra ela e ela fala que ele fingiu que esse carro era dele, então importa. Ela pergunta o que ele faz, ele fala que faz muitas coisas. Ele pergunta se ele pode pegar o número dela, mas ela diz que não porque ele mentiu. Ele fala que isso foi apenas uma brincadeira pra ver como ela ia reagir e que agora ele sabe. Ele fala que é melhor pra ele saber disso agora do que depois.
Ela pergunta o que está acontecendo e que ela não gosta desse tipo de jogo. E ele diz que está falando sério e que esse carro realmente é dele. Ela pergunta se esse carro é dele e ele diz que sim. Ela pergunta por que ele disse que esse carro era do chefe dele e ele fala que só pra ver o que ela ia dizer. Ela fala que não gostou desse teste e que ela não gosta desse tipo de brincadeira. Ela pergunta se é dele ou do chefe dele e ele fala que é dele. Ele fala que não mentiria pra ela e que foi um teste que ele acabou de dizer pra ela. Ela pergunta onde ele mora e ele diz que mora ali. Ela pergunta se é ali mesmo naquela área e ele diz que sim. Ela pergunta por que ele fez esse tipo de brincadeira e ele fala que pelo menos agora ele sabe melhor sobre ela. Ele fala que vai pegar o número dela e que depois eles podem fazer alguma coisa. Mas ele fala que já vai adiantando que ele não vai gastar o dinheiro dele com ela. E ela pergunta então o que ele pretende fazer. E ele diz que não pretende nada e que talvez levá-la pra casa dele. Ele pergunta se ela não vai dar o número pra ele só porque ele disse que não vai gastar o dinheiro dele. Ela fala que não precisa do dinheiro dele, mas ele fala que não é o que está parecendo. Ela fala que ele é um mentiroso, mas ele fala que é nesse teste que ele conhece como as pessoas são. Ela diz que não tá nem aí e ele se despede dela. O Nair começa perguntando como ela está, mas ela diz que não está interessada. Ele fala que ela é incrível e pergunta o nome dela. Ela fala que está bem do jeito que está e ele diz que gostaria de falar com ela rápido. Ele pergunta se ela não quer falar com ele e como ela diz que não, ele pergunta por que não e pergunta se ela tem namorado. Mas ela nem sequer responde, então ele diz que tudo bem e deseja um ótimo dia para ela. E ainda fora do carro ele dá partida no motor e ela olha imediatamente. Ele pergunta se ele pode saber por que ela está batendo na janela dele assim. Ela pergunta se é dele ou se é alugado, ele fala que é dele. Ela pergunta se é dele mesmo e ele diz que sim. Ela pergunta o que ele queria mais cedo e ele fala que queria falar com ela e pergunta o que aconteceu. Ela fala que está tentando saber o que ele ia dizer mais cedo, mas ele fala que no começo ela não queria saber. Ela fala que ela estava tropeçando e ele pergunta tropeçando e pergunta o que isso significa. Ela fala que está tentando falar com ele agora, mas ele fala que mais cedo ela não queria. E mais uma vez ela fala que agora ela está e ele fala que mais cedo ela não estava. Ela fala que agora ela está e ele fala que mais cedo não. Ele fala que pra ele isso não faz diferença e pergunta o que ela quer. Ela fala que ela gostaria de conhecê-lo e ele pergunta se é verdade por que só agora. Ela fala que está tentando conversar com ele e ele pergunta conversar sobre o quê. Ela fala que eles podem ver o que acontece, ele pergunta como assim e fala que ela não queria falar com ele ainda há pouco. Mas ela muda de assunto e pergunta o que ele vai fazer agora. Mas ele pede pra ela escutar e fala que o que ele vai fazer não é da conta dela. Ela diz que se ela for com ele também vai ser da conta dela. Ele fala que não quer perder o tempo dele e ela fala que ele não esquece o que aconteceu no começo. Ele pergunta o que ela vai fazer pra ele esquecer o que aconteceu e pede pra ela dar uma volta. Ele fala que ele gosta do que vê e em seguida diz que ele vai sair do carro. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Ney. Ele pergunta qual o verdadeiro nome dela. Ela fala que o nome dela é Deneja e ele fala que gostou do cordão dela. Ele pergunta se ela já tem algum plano pra hoje. Ela fala que vai ver o que vai rolar com ele. Ela fala que eles podem sair pela cidade pra ver o que tem de bom. Ele fala que ele pode pensar sobre isso e ela fala que ele pode pagar pra ela e para as amigas dela. E ele pergunta pagar para suas amigas e também pergunta por que ele faria isso. Ela fala que ele está tentando conhecer e ele pergunta com o que ele se beneficiaria. Ela fala que ele tem um carro muito legal, mas ele fala que não está gostando como ela está sugerindo que ele gaste o dinheiro dele. Ela fala que ele disse que esse carro era dele e pergunta se não é isso, e ele pergunta o que isso tem a ver. E fala que não vai bancar as amigas dela e fala que isso não faz sentido. E em seguida ele diz que isso é uma loucura e fala que ele vai embora. Ele fala que ela está querendo torrar o dinheiro dele.
Ele pergunta o que ela quer e ela pergunta se ele não vai deixá-la entrar. Ele fala que melhor não, já que ela está querendo gastar o dinheiro dele. Ela fala que gostaria de conhecê-lo e que ele poderia levá-la para o encontro. Ele fala que ele poderia levá-la para o encontro, mas que ela sugeriu que ele pagasse a conta das amigas dela e que ele não vai fazer isso. Ela pergunta por que não, ele fala que nem conhece as amigas dela. Ele fala que não quer perder o tempo dele e ela diz que promete que ele não vai perder o tempo dele. E depois disso ele a convida para entrar. Bom, e já dentro do carro ele fala que não gostou quando ela disse que ele teria que bancar as amigas dela. E ela diz que ele é o homem. E ele pergunta se só porque ele é o homem, se ele tem que pagar a conta das amigas dela. Ela fala que pelo menos ele tem que pagar a conta dela. E ele fala que não é o namorado dela e pergunta se ele precisa cuidar das amigas dela. Ela diz que dela sim, mas ele fala que ela não é a namorada dele. Ela fala que pode ser e ele pergunta se ela tem algum problema. Ela fala que ele ainda não sabe, mas que ela pode ser a namorada dele. Ele pede pra ela esperar e fala que ele precisa dizer uma coisa. Ele fala que primeiro ele tentou conhecê-la, mas que ela só quis conversar com ele depois de ver o carro dele, e que sugeriu que ele pagasse a conta das amigas dela e pergunta como ele vai querer conhecer uma pessoa assim. Ela fala que ele tem um carro legal e ele fala que o carro dele não tem nada a ver com isso. Ela fala que o carro dele é muito bom e que ele pode pagar. Ele fala que não importa se ele pode pagar e pergunta por que ela acha que merece isso. Ela fala que ela é bonita, ele fala que poderia até pagar dela, mas não a das amigas dela. Ele fala que ela é interesseira, mas ela fala que se ele quiser levá-la pra sair, ele vai ter que pagar. E diz que isso não faz dela interesseira. Ele fala que ela não é a esposa dele pra ele ter que cuidar dela. Ele fala pra ela sair do carro dele que ela está desperdiçando o tempo dele. E ela diz que tudo bem, e ele fala que é só apertar o botão. E termina desejando pra ela um ótimo dia e fala pra ela aproveitar a caminhada.